Vamos começar com a instalação do Visual Studio. Aqui no navegador vou digitar Visual Studio. Não é Visual Studio Code, tá? Apenas Visual Studio. Vamos dar um Enter. E aqui mais abaixo nós vamos encontrar o link Visual Studio oficial aqui da Microsoft, tá? E aqui nessa nova janela, vou baixar um pouquinho mais. E vou selecionar dentre as opções aqui, a opção Community, tá? Então Visual Studio Community 2022. Vamos clicar então sobre esse botão. A gente vai cair nessa nova janela. E o download aqui no canto superior direito, você vai notar que vai ser rapidamente aí iniciado. Então vou clicar aqui nesse executável. Pergunta aqui se eu quero confirmar, vou colocar aqui sim. Após fazer isso, então, vai abrir aqui uma nova janela para a gente iniciar o processo de instalação aí do Visual Studio Installer. Então vou clicar aqui em continuar. E aí, rapidamente ele vai iniciar o processo aqui de instalação. Bom, após isso, essa etapa a gente vai cair aqui nessa nova janela. Basicamente aqui nós precisamos selecionar os pacotes de instalação aí para o nosso Visual Studio. Esses pacotes dependem aí do tipo de aplicação que você vai desenvolver. No nosso caso, vamos começar então selecionando aqui apenas dois pacotes. O primeiro deles é esse aqui, ó, desenvolvimento para desktop com .NET. E aqui um pouquinho mais abaixo a gente vai encontrar o pacote para desenvolvimento para a família Office ali /SharePoint, tá? Então vamos marcar também essa caixa. Aqui em idiomas eu vou desmarcar a opção em português, tá? E vou instalar apenas aqui a versão em inglês. Então a gente vai trabalhar tudo aqui em inglês. Locais de instalação a gente mantém aqui mesmo padrão, não modifica. Pacotes individuais não vamos mexer. Então podemos então agora clicar aqui em instalar. Bom, então o processo de instalação aí vai ser iniciado. Aqui eu vou colocar que eu não quero, por enquanto, colocar a minha conta. Aqui nós vamos manter exatamente como tá? Aqui em geral. E o tema aí para a gente utilizar, vamos manter aqui a Codark mesmo. E aqui eu vou colocar iniciar Visual Studio. Finalizada a instalação, nós podemos agora abrir o Visual Studio. Podemos fazer isso utilizando aqui o botão iniciar do Windows. Posso utilizar aqui o campo de busca. Ou você pode também clicar aqui no botão todos os aplicativos, baixar até a letra V e vai estar aqui o Visual Studio. Você vai encontrar aqui também o Visual Studio Installer e você pode utilizá-lo sempre que você quiser instalar novos pacotes aí ao Visual Studio. Então vou abrir aqui o Visual Studio Installer para você entender que por aqui nós conseguimos fazer modificações. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em modificar, eu vou ter acesso àquela mesma janela que eu mostrei para vocês quando nós fizemos a instalação inicial dos pacotes que nós iremos trabalhar. Então eu marquei, por exemplo, o desenvolvimento para desktop.NET e marquei também a opção mais aqui abaixo, ó, desenvolvimento para Office /SharePoint. Então se você quiser incluir novos pacotes, você pode utilizar o Visual Studio para estar fazendo isso. Você pode também adicionar, incluir aqui, né, pacotes individuais e também pacotes de idiomas. Você pode inclusive aqui marcar mais de uma opção. Com isso você consegue transitar diretamente lá pelo Visual Studio entre diferentes idiomas. Eu vou manter apenas o inglês aqui mesmo. Eu vou então fechar aqui o Visual Studio Installer. Vou voltar aqui no botão iniciar e vou escrever visual no campo de busca. Vai ser mostrado aqui para mim o Visual Studio. Vou clicar então sobre ele. E essa aqui vai ser a primeira janela que vai ser mostrada aí para você, onde nós temos aqui as diferentes formas, né, de estar iniciando o projeto aí dentro do Visual Studio. Se você estiver iniciando o Visual Studio pela primeira vez, obviamente não vai ser mostrado aqui para você. Essa aqui é uma listagem dos projetos mais recentes que eu trabalhei aqui na minha máquina. O que vai nos interessar tá aqui ao lado direito, que são as 4 diferentes formas de iniciar um projeto aí dentro do Visual Studio. Então vamos entender cada uma delas. Nessa primeira aqui nós conseguimos criar um clone de repositório, ou seja, uma das coisas bacanas que a gente tem aqui no Visual Studio é que nós conseguimos trabalhar em projetos que estão ali no GitHub ou no Azure DevOps, independente da máquina que você for utilizar e também do local onde você esteja. Além disso, nós conseguimos também eliminar aqui alguns problemas, como por exemplo perder, né, de repente aí o arquivo do projeto que a gente levou tanto tempo para desenvolver. Então, se nós trabalhamos na máquina local, a gente corre esse risco, né, de dar algum problema aí no nosso SSD, a gente acaba perdendo o projeto. Então, nessa opção aqui a gente acaba eliminando essa possibilidade porque o projeto ele vai estar hospedado ali na web, ou seja, na nossa conta GitHub, tá? Então, isso aqui é bem bacana. Temos também a opção de abrir o projeto de forma individual. Então, se você clicar aqui, vai abrir ali uma caixa de diálogo onde você consegue selecionar, né, se direcionar até a pasta do arquivo onde você quer trabalhar, selecionar esse arquivo aí individualmente. Temos também a opção de abrir uma pasta, ou seja, você cria uma pasta aqui no teu computador e aí você começa a trabalhar
todo o teu projeto ali dentro daquela pasta, do zero no caso. Tem essa opção aqui, que é você criar um novo projeto, já selecionando ali o tipo de linguagem que você quer trabalhar, tipo de plataforma e também o tipo de projeto. Tem também uma outra forma aqui, que é você simplesmente iniciar o Visual Studio aí no seu formato padrão, porém sem nenhum tipo de configuração, nenhum tipo de seleção inicial. Então ele vai simplesmente abrir a janela do Visual Studio no seu formato padrão. O que nós vamos utilizar é essa quarta opção aqui, que é de criar um novo projeto. Então vou clicar aqui sobre esse botão. Ele vai listar aqui para você todas as possibilidades de projeto que nós podemos estar iniciando, e é claro que essa listagem aqui depende aí dos pacotes, né, que foram instalados aqui na tua máquina. Se você utilizar, por exemplo, o Visual Studio e instalar novos pacotes, essa listagem aqui ela vai ter bem mais itens aí, né? Já que esses novos pacotes vão ser inclusos. Então essa listagem está de acordo com os pacotes que você instalou aqui na tua máquina. Então aqui nós temos, obviamente, algumas formas de filtragem. Tem aqui o campo de busca, né? Nós podemos simplesmente digitar o projeto que nós queremos trabalhar. E tem também aqui essas combos, onde nós conseguimos, por exemplo, selecionar aqui ó, o tipo de linguagem que a gente vai estar trabalhando. Posso colocar, por exemplo, C#, o tipo de plataforma, né? Se é para Android, se é para Linux, se é para Windows, macOS, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, macOS, e aqui o tipo de projeto, se nós vamos desenvolver uma API, algum projeto para cloud, né, console, desktop, IoT, machine learning. Então a gente tem todas essas possibilidades aqui. Então se eu colocar aqui, por exemplo, a API, ele vai fazer toda essa combinação de filtro aqui e listar exatamente as possibilidades, né, utilizando essas três combos aqui de filtro. Se eu quiser limpar esses filtros aqui, eu vou simplesmente clicar aqui nesse botão Clean All e ele vai fazer limpar todos esses filtros aí. Aqui no campo de busca também eu posso, por exemplo, escrever Excel e olha que bacana, ele vai listar todas as possibilidades de projeto que nós temos para desenvolver usando ali o Excel. E uma das coisas que a gente tem que entender quando for trabalhar e desenvolver projetos, seja para Excel, PowerPoint, Word, é que nós temos duas linguagens possíveis, isso aqui dentro do Visual Studio. São elas o C#, né, e o VB.NET. Aqui, por exemplo, para Excel, nós temos 8 opções. Então, são 4 para cada linguagem. Então, são 4 opções para C# e 4 para VB.NET. Lembrando, então, que são as mesmas opções. Então, esse tipo de projeto aqui vai ter um projeto PA, ou seja, semelhante para VB.NET. Tá? Então, são 8, 4 para cada tipo de linguagem. Então vamos entender quais são esses tipos de projeto aí. Bom, o que você vai notar aqui é o seguinte, tem dois tipos de suplementos aqui, ó. Tem o Excel Web Add-in, Add-in significa suplemento, tá? E tem aqui o Excel VSTO Add-in. Então primeiro o que é um suplemento? O suplemento, quando a gente instala na nossa máquina, ela fica disponível para toda a aplicação de Excel. Significa que toda parte de trabalho que eu abrir aqui na minha máquina vai ter esse suplemento disponível. Inclusive, se você criar um projeto, uma pasta de trabalho em branco, também esse suplemento vai estar disponível. É diferente, por exemplo, de você trabalhar aqui, ó, um Excel Workbook. Tudo que você desenvolver no Workbook só vai funcionar para aquele Workbook, ou seja, para aquela pasta de trabalho. Então, vou te dar um exemplo. Aqui na minha área de trabalho, tem essa pasta de trabalho, certo? Se eu for trabalhar esse projeto aqui, ó, então tudo o que eu for usar de funcionalidade desse projeto, só vou conseguir quando eu abrir esse projeto. É diferente de um suplemento. O suplemento, ele está lá disponível, independente de qual pasta de trabalho eu abro aqui no meu computador. Então, basicamente, são essas duas diferenças aí. Então, tem esses dois aí e tem esse daqui, que é um projeto de template, pouco utilizado, mas utilizados são esses dois aqui de cima e esse quarto aqui. E qual que é a diferença entre esses dois projetos aqui de suplemento? Bom, esse aqui você vai notar aqui a palavra web e esse aqui VSTO. Web significa que esse suplemento a gente consegue utilizar ele ali no navegador. Então a gente sabe que as nossas planilhas a gente consegue abrir direto ali no navegador. Quem usa aí o Google Planilha sabe disso, né? As chamadas spreadsheets. Então a gente consegue utilizar esses suplementos aí. Já esse outro aqui, ele é 100% desktop, então a gente só consegue utilizar em máquinas Windows aí no ambiente desktop, tá? Então basicamente são essas diferenças que nós temos aí. O mesmo que eu expliquei aqui vale para VB.NET. Então a gente tem essas duas opções de linguagem e o que a gente tem de VB aqui, pessoal, não confunda com o VBA, a linguagem é a mesma, tá? Só que a quantidade de recursos que a gente tem aqui para VB.NET é absurda de grande, tá? Você vai entender isso quando a gente começar a iniciar aqui um novo projeto. Já o C# é uma linguagem mais madura, né, que recebe atualizações aí anualmente, é uma das linguagens também mais populares e robustas que a gente tem aí no mercado. Claro que a sintaxe
sintaxe não é a mesma. Então, se você está acostumado a trabalhar com VBA, quando você vem aqui para o VB.NET, vai ser muito fácil para vocês, porque a linguagem é exatamente a mesma. O que muda é o ambiente de desenvolvimento. O VB.NET ele é uma linguagem independente, o VBA ele depende de algum aplicativo. Só que quando a gente trabalha em um projeto aqui no Visual Studio, a gente também está usando aqui ó, uma aplicação que vai ser desenvolvida para Excel, tá? Então também tem essa dependência aí. Só que a quantidade de recursos aqui vocês vão entender que é extremamente absurda a facilidade. Tudo que a gente faz no VBA faz por aqui, só que de forma muito mais fácil, muito mais rápida, sem ter dor de cabeça. Coisas que lá no VBA a gente desenvolve classes com absurdo de código, por aqui a gente faz utilizando somente o mouse, tá? Então tem bastante coisa aqui e o que o VBA não faz, e por aqui a gente consegue estar fazendo, tá? Então, por exemplo, adicionar segurança ao nosso projeto sem ter aquela preocupação de que o código vai ser quebrado e diversas outras coisas aí que por lá a gente não consegue desenvolver, por aqui a gente consegue desenvolver aí sem nenhum tipo de dificuldade. A gente vai ver isso aí ao longo do curso.